Hoje em dia, como a internet hoje é um local aberto ao público, por enquanto, né? Todos Isso. podem, por enquanto, se é que vocês me entendem. A gente vê muita coisa de visão aberta que parece uma brincadeira, né? Geralmente é a mesma coisa. Não me entendam mal, tá? Que geralmente é um anjo tá entrando, eu tô vendo um anjo ali do seu lado. O anjo tá do seu lado. Aí quando é pro lado negativo, fulano fez um trabalho de macumba pra você. Geralmente é essas coisas aí. E isso tá desacreditando a igreja. Eu acredito em visão aberta, profeta, acredito nisso tudo, mas tem muita mentira aí na internet. E ai daquele que falar do que eu não falei, né? Tá escrito ali na Bíblia também, o nosso Deus deixou escrito. Cuidado com isso aí, varão. Tá? A tua fama pode te levar pro inferno. Cuidado mesmo. Como que é uma visão aberta? Explica para quem não entende, né? Que é a grande maioria, o que a senhora vê, a senhora pede para ver, aparece, como é que é ter uma visão aberta? Por favor. Então, quando eu era criança, a minha primeira experiência foi quando eu estava brincando, eu me lembro claramente, em cima da minha cama, e apareceu um demônio na ponta da minha cama. E ele pegou no meu pé, ele começou a puxar o meu pé para baixo. E puxar mesmo, gente. A minha irmã mais velha, minha mãe estava trabalhando, a minha irmã mais velha achou que eu estava brincando. E eu gritava muito. E eu falava, me solta, ela, o que que tem? Eu falava, tem um bicho aqui na cama me puxando, tem um bicho me puxando. E ela falava assim, para de brincadeira, Juliana, isso não é brincadeira, não. Até a hora que me puxou para baixo e a minha irmã me segurou. Quando a minha irmã me segurou, ela sentiu a força puxar ela. E aí ela viu que o negócio era de verdade. Aí nessa hora, como eu falei, a gente já ia na igreja com a minha tia, a gente lembra logo de Jesus, né? A minha irmã pediu o meu irmão para correr na vizinha, que era pastora, né? E ela correu lá em casa. Ela me pegou, começou a orar e ela me botou dentro da casa dela. Então, assim, durante muito tempo, né, eu comecei a ter essas visões, ver essas entidades, né? Durante a minha adolescência, eu tive uma experiência com uma amiga, né, que essa minha amiga ela começou a receber entidades e a gente, sem maturidade nenhuma, a gente começou a alimentar esses demônios porque eles faziam ela passar vergonha na rua, deixava ela desmaiada por horas, fazia jorrar sangue do nariz, da boca dela, e a gente chorava e a gente falava, o que a gente faz para parar isso? Eles falavam assim, me dá cigarro, me dá bebida. E a gente começou a alimentar essas entidades durante um tempo. Então, assim, eu nunca recebi nenhuma entidade no meu corpo. Sim. Mas eu tinha a sensibilidade de ver chegar, de ouvir chegando e de ouvir eles falando comigo, assim como eu também ouvia a voz de Deus. Então, eu já tinha essa sensibilidade deles chegarem. E teve um tempo que, nessa época da minha adolescência, a gente começou a se envolver muito com isso. E eu me lembro uma vez que uma determinada entidade, né, ela me fazia muito uma proposta, e a proposta dela para mim era assim, casa comigo. Casa comigo, era como se fosse fazer um pacto com eles, né? Que eu dou o que você quiser. Eu te dou casa, eu te dou carro, eu te dou riqueza, eu te dou o que você quiser. Ainda que eu não servisse a Jesus, mas eu me lembrava do que eu ouvia na igreja, porque quando eu era pequena, eu me lembro que eu não gostava de ficar na salinha. Eu gostava de ficar no meio do culto, que eu gostava de ver o movimento na igreja. E eu ficava assim para minha tia e para minha mãe, quando eu crescer, eu quero ser igual a essas moças. Porque eu via aquelas mulheres botando a mão, orando, né? E nessa época que eu era criança, minha tia me levava para esses ambientes e eram ambientes assim que a gente não via a bagunça que a gente vê hoje. A gente via poder de Deus. Né? A gente via muito aquelas senhorinhas, né, de coque, aquela coisa toda. E essa determinada entidade, ela começou a me pressionar para eu entrar para macumba, né, para fazer minha cabeça. E eles começaram a falar para mim que eu era rodante. Dentro da linguagem deles, rodante é aquelas pessoas que incorporam a entidade. E certa feita nós estávamos em uma festa, né, dentro de um terreiro de macumba. E quando nós estávamos lá, essa entidade que me acompanhava, né, ela incorporou ali, ela estava ali porque era uma festa dela, determinada para essa determinada entidade. E ela me pegou pelas mãos e ela falou para mim assim, hoje você vai rodar. E me botou no meio do terreiro. Eu me lembro que ela pegou, botaram uma roupa em mim e ele perguntou para mim assim, eu posso rodar em você? E isso hoje mexe comigo, porque quando eu comecei a ter entendimento,
A gente bem sabe que o diabo, ele não pede nossa autorização. Ele pede a autorização de Deus. E eu ali, leiga, pode entrar no meu corpo. E aí eles ficaram ali, me moviam para um lado, me moviam para o outro, botaram uma roupa de santo em mim, e ele falava para mim assim, deixa eu entrar. E eu falava assim, eu tô deixando. Só que ele não conseguiu acessar o meu corpo. E aí ele me jogou longe. E eu entendo, gente, eu tenho a plena convicção, quem é espiritual vai entender isso daqui. Ele nunca precisou da minha autorização para ele poder entrar. Mas eu tenho a certeza que ele foi pedir autorização ao céu. E Deus falou para ele, nela você não entra. Porque nunca entrou. Eu podia ver, eu podia ouvir, mas eu nunca manifestei no meu corpo. Então, assim, foi uma experiência que eu tive que hoje eu entendo. Porque o diabo ele não precisa da minha aceitação para fazer. Mas ele precisa da aceitação de Deus. E tem pessoas que são tão marcadas por Deus que Deus nem permite o diabo tocar dessa maneira. Então, foi assim que foi a minha história, a minha juventude, né? Depois disso,